Tudo bem? Vinda. Estava aqui a fazer os testes, não é? Exatamente, exatamente. Vou fazer só aqui uma pequena apresentação e dar as boas-vindas aos nossos participantes Sim. de hoje. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Karina, eu faço parte da equipa da Escola de Negócios. Como habitualmente fazemos, temos hoje um webinar de cerca de 30 minutos. Temos hoje como nossa convidada e formadora Ana Cabaça, para o webinar de hoje com o tema Como podem os negócios sobreviver à crise. A Ana é licenciada em Gestão de Empresas, conta com mais de 20 anos de experiência na área da banca, na área das empresas e é formadora e consultora nas áreas das finanças e banca. Como habitualmente fazemos, o webinar está a ser gravado e irá ser disponibilizado a todos os participantes que estão hoje aqui connosco. E como também fazemos, o webinar conta com cerca de 30 minutos. A Ana vai estar a mostrar a apresentação e a falar um bocadinho do tema durante uns breves minutos, 20, 25 minutos. Depois deixamos a última parte para questões, dúvidas que vocês tenham, que nós vamos pedir que coloquem, por favor, ou no bate-papo aqui da vossa aplicação Zoom, ou no Q&A, que depois, então, eu passo as perguntas à Ana e fazemos aqui uma espécie de debate, de esclarecimento de dúvidas. Ana, obrigada mais uma vez pela sua participação, bem-vinda. Eu vou-lhe dar aqui os acessos para que possa partilhar, então, a sua tela e encontramos-nos já de seguida. Obrigada, Ana, até já. Obrigada. Bom webinar, obrigada. E boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui connosco. Eu vou partilhar aqui, para irmos seguindo o mesmo raciocínio, vou partilhar aqui a tela, por grandinho. E depois, no fim, fazemos uma sessão de perguntas. Se tiverem alguma dúvida que eu possa esclarecer, estarei ao dispor, está bem? Como podem os negócios sobreviver à crise? Bom, isto não há magia, é como na nossa casa, não é? Quando não conseguimos esticar o ordenado, neste caso nas empresas serão as vendas, não é? Ou as prestações de serviços, temos que encolher os custos. E na empresa é exatamente a mesma coisa. Eu começo exatamente pelo tema dos custos. Aqui eu faço uma divisão entre custos fixos e custos variáveis. Brevemente, o que é um custo fixo ou o que é um custo variável? Bom, o custo fixo é aquele que, mesmo que eu não venda nada, que eu tenha a empresa fechada e não fature nada naquele mês ou naquele dia, eu tenho que pagar na mesma. Por exemplo, os salários, as rendas, se for um imóvel alugado, a contabilidade, a conta da mensalidade da internet, algum empréstimo bancário que eu tenha, porque isto viu-se bastante na Covid, em 2020, as empresas fecharam, algumas, não estavam a faturar, no entanto, o que lhes custou a suportar foi exatamente esta parte aqui de custo fixo, porque é um custo fixo, como o nome diz, mesmo que eu feche a porta e não fature, não venda nada, ele continua lá. O variável tem este nome porquê? Porque varia consoante a minha produção. Produção, leia-se vendas, não é? Se for uma fábrica, produz, se for um comércio, comercializa. É a mesma coisa. Imaginemos, por exemplo, um hotel. Um hotel, quais são os custos variáveis assim que chamam mais a atenção? Seria, por exemplo, a comida do pequeno almoço, não é? Se eu fechar o hotel, por qualquer razão, este custo variável desaparece. Portanto, ele está associado, quanto mais custos variáveis, quer dizer que eu mais vendi ou mais produzi. Bom, e porquê é que estou a fazer esta diferenciação? Voltemos ao exemplo do hotel. No hotel tem os custos variáveis, que são os consumíveis dos hóspedes, não é? A comida, por exemplo, ou produtos de higiene e limpeza, que se eu fechar já não gasto. Mas este aqui continua. Isto na área da restauração e da hotelaria foi de facto dramático, agora em 2020, quando tivemos que fechar todos, não é? O custo fixo num hotel continua lá. Eu tenho que pagar os salários, eu tenho que pagar algum empréstimo que eu tenha na banca, eu tenho que pagar a internet, a mensalidade, a contabilidade, enfim, algum leasing que eu tenha. Tudo isso não se coíbe de me ser pedido porque eu fechei. Então, porquê é que estamos a falar disso? É porque esta parcela aqui de custos é mais sensível, vamos chamar assim. Portanto, se eu tiver que analisar ou cortar num dos lados, eu cortarei sempre neste.
Às vezes ouve-se na televisão, determinada empresa vai dispensar 800 colaboradores. Ouve-se muitos bancos ou empresas grandes. É exatamente isto que se está a fazer. Parece cruel, não é? Mas para a empresa sobreviver, por vezes nós temos que ir mesmo aos custos fixos. E as pessoas, o pessoal, os ordenados, são dos custos maiores, não é? Também se vê, por exemplo, nos centros comerciais, isto é muito comum, lojas que mudam de sítio, estão no mesmo centro comercial, estão localizadas numa loja maior e mudam para uma loja mais pequenina ou num andar com menos visão. Porquê? Porque a renda é mais barata. Ora, o que é que se está a fazer nesses casos? Exatamente a cortar aqui nos custos fixos. Portanto, a primeira sugestão que eu deixo é que, caso a tesouraria esteja a precisar de uma alavancagem, não é? Que analisemos com cuidado os custos fixos que temos de momento. E podemos fazer muitas coisas, não é? Podemos renegociar os contratos de internet e tudo isso. Ao nível do pessoal, enfim, cada um saberá se poderá contar com o mesmo número de pessoas ou não. De facto, como digo, parece cruel, mas é logo onde as empresas tendem a cortar, porque é de facto um custo muito, muito elevado, não é? Nos custos variáveis, é evidente que os nossos fornecedores também podemos rever o que é que temos contratado com cada um, não é? Mas estes não nos preocupam tanto porque está assumido que eles só aumentam aqui para cima, caso a minha produção ou a minha venda também aumente. Por isso eles estão, digamos, associados a uma parte boa que é da venda ou da produção, não é? Por isso aqui, claro que temos que rever o que é que temos a nível de custos variáveis, mas não é aqui que normalmente as empresas precisam limpar o nível dos seus custos, é aqui nos custos fixos. Portanto, analisar os custos fixos, ver se podemos reduzir alguma coisa ou se podemos renegociar, até mesmo na banca, não é? Portanto, às vezes temos empréstimos com um encargo mensal muito elevado, é um custo fixo, se eu fechar a porta eu tenho que pagar na mesma, não é? E poderão existir soluções de reestruturação do crédito para ficar com uma prestação mensal ou um encargo mensal um bocadinho mais leve, não é? É como nós fazemos, não esticamos no ordenado, vamos ver os custos e reestruturar ali a nível dos custos, a ver o que é que pode ser suprimido. Portanto, deixo a ideia de que estes são mais, digamos, perigosos, não é? Estes são os mais perigosos, até porque são mais pesados. Estes aqui têm a benesse de normalmente estar associados à maior venda ou à maior produção. Ora, a segunda dica é ajustar os estoques dos inventários. Bem, o que é isto de ajustar os estoques? Aqui falamos quer das matérias-primas, para quem produz, quer de mercadorias, para quem só vende, não é? Portanto, imagine uma padaria tem ajustar os estoques, neste caso são matérias-primas, uma loja que já compra roupa e vende roupa, por exemplo, estamos a falar de mercadorias. Eu aqui deixo o exemplo das farmácias. Há uns anos, isto é um fenómeno que se vê muito, muito agora nas farmácias já há uns aninhos, mas há uns anitos para trás, imaginem 10 anos, por exemplo, ou mais, nós íamos à farmácia com uma receita de qualquer coisa e havia aquele medicamento. Neste momento, tirando assim um Benuron, uma coisa muito comum, nós vamos à farmácia e o que é que nos acontece? O farmacêutico diz-me, olha, não tenho, mas está cá às 4 da tarde, mandam vir, ou às 11 da manhã do outro dia, ou só tenho uma embalagem e eu queria 2 ou 3. Bom, o que é isto? É precisamente a farmácia a gerir bem os estoques, porque um estoque muito grande, parado, é dinheiro que está ali parado, portanto, e dinheiro parado é que não pode ser, não é? Quando há muito, muito bem, não havendo muito, portanto, gerir os estoques é fundamental. A departamento de compras deve estar muito alinhado com o departamento financeiro, porque o departamento de compras, depois compra, não é? É como o nome diz, mas depois é o departamento financeiro que tem que cumprir aquela obrigação. E por isso devem estar muito alinhados, não ter ruptura de estoques, sobretudo em algumas áreas de negócio, não é? Mas também não ter estoques em demasia. Já foi o tempo em que nós fazíamos para
para a prateleira, não é? Como dizíamos, as indústrias não tinham muita saída num dia, ou 2, ou uma semana, e o que é que faziam? Vamos fazendo, vamos produzindo e pôr na prateleira que há de sair. Hoje em dia não podemos fazer isso, não podemos porque a tesouraria da empresa fica prejudicada e é dinheiro que está ali parado e não pode ser, está bem? Portanto, o dinheiro deve ser rentabilizado o mais possível. Lembrem-se do exemplo das farmácias, que eu acho que é assim o exemplo mais gritante, porque de facto hoje quem vai a uma farmácia raramente traz lá tudo o que a receita tem, não é? Então se forem 3 ou 4 caixas, é assim, portanto, venha cá logo à tarde ou amanhã de manhã, portanto, é de facto ajustar os estoques. Portanto, ele não tem estoque e vem, manda vir, e quando tem estoque, o medicamento acabou de chegar, mas é imediatamente vendido, não é? Portanto, não houve dinheiro ali empatado. Portanto, vamos tentar fazer isso também nas empresas de outros ramos. É claro que algumas não podem ter ruptura de estoque, porque depois o cliente não é satisfeito, mas em demasia é que não é recomendável. A terceira dica é negociar prazos. Mas negociar prazos do quê? Com quem? Bom, vamos pensar, quer na ótica dos nossos fornecedores, em que eu tenho que pagar, e depois também tenho os meus clientes, em que vou receber. É uma lei, digamos, quase que não se pode quebrar. A lei da gestão da tesouraria diz o seguinte: salvo raras exceções, em média, eu primeiro recebo e depois é que pago. Isto parece óbvio, mas no dia a dia pode não ser. Imaginemos, vamos fazer aqui um exercício, vamos levar ao limite, não é? Imaginem que vocês abriram hoje o vosso negócio. Não têm histórico, abriram hoje a porta, não têm dívidas, mas também não têm dinheiro. E só têm uma camisola para vender. Vocês vendem camisolas e só têm aquela camisola. Abriu hoje, não há nada, zero dívidas, zero dinheiro e uma camisola só. Imaginemos que compramos esta camisola por 15 euros e vamos vendê-la por 20. Até aí está bem, não é? Tenho ali uma margem bruta de 5 euros. Eu comprei esta camisola a um fornecedor e vou pagar os 15 euros e combinamos entre nós ele vir receber daqui a 60 dias. No prazo normal, hoje em dia, pronto pagamento já é 30 dias, não é? Já não há o pronto pagamento. 30 dias já é ótimo. Mas combinámos pagar daqui a 60 dias. Ele daqui a 60 dias vem à minha loja receber os 15 euros. Eu, entretanto, hoje vendi a camisola. Consegui vender a camisola por 20 euros e combinei com o cliente pagar-me a 90 dias. Também um prazo, hoje em dia, perfeitamente normal. Agora, a pergunta que eu vos faço é, neste panorama, quando daqui a 60 dias o fornecedor vier à minha loja para receber os 15 euros, como é que eu pago? E a resposta é, não pago. Ainda não abri, já estava falida, não é? Portanto, eu não pago porque eu negociei 60 dias com o fornecedor, mas ainda não recebi o dinheiro do meu cliente. É claro que nas empresas não estamos a zero e temos sempre dinheiro em caixa e as coisas vão girando, mas é neste pensamento que temos que assentar, porque senão andamos sempre ou sem dinheiro, sem a tesouraria não tem fluidez, não é? Ou então estamos sempre a recorrer à banca para apoio de tesouraria, porque não conseguimos alinhar estes prazos. Portanto, salvo raras exceções, as empresas devem ter isto bem delineado a nível de cobranças e de pagamentos. Portanto, primeiro, em prazo médio, estamos a falar em prazo médio, não é? Há exceções, já falo nelas. Mas em média, eu primeiro recebo dos clientes, imaginemos, se recebo dos clientes a 60 dias, terei que ir aqui ao pagamento de fornecedores a mais de 60 dias. A 62, a 90, a 70, aquilo que quiserem. Mas é uma regra de gestão de tesouraria que não se pode quebrar. Agora, é em média. Imaginemos aqui no recebimento de clientes. Imaginemos que fazem um negócio maravilhoso, com uma margem muito boa e querem estender o prazo a esse cliente. Muito bem, é uma exceção e é de fazer. Ou aqui, nos fornecedores. Imaginemos que temos um negócio de ocasião, em que pagando já,
tenham um desconto fantástico. Pronto, sim, também é de se fazer, não é? Mas em média, naqueles negócios em que a margem é a média do que costuma ser, portanto, vamos ter isto sempre em mente, porque é uma das situações que mais afogam a tesouraria das empresas, é isto, é esta disparidade entre o momento em que recebo dos clientes, em média, volto a dizer, e o momento em que tenho que pagar aos fornecedores, porque se estiver invertido, eu aqui tenho a regra como deve ser, primeiro recebo e passado uns dias vou pagar, não é? Se eu tiver isto invertido, acontece como na nossa hipotética situação da loja, não é? Em que eu não tenho dinheiro. Ou não pago e fico em cumprimento, ou teria que ir à banca socorrer-me de crédito e pagar os respectivos juros, não é? Portanto, tenham aqui, atentem sempre aqui a esta regra, que é uma das regras mais básicas da gestão de tesouraria, do equilíbrio financeiro de curto prazo, está bem? E depois está aqui uma, uma dica que é investir nas redes sociais. Bom, isto parece lógico, mas hoje em dia o que eu verifico é que hoje em dia quem não está nas redes sociais, o Facebook, o Instagram, enfim, um site, não existe. É que não existe. Eu, se quiser agora contratar um serviço de qualquer coisa, quero montar uma banheira, não é? Por exemplo, o que é que eu faço? Como eu não conheço, eu vou à internet e se a empresa não está nas redes sociais, para mim não existe. As redes sociais hoje são um veículo de divulgação do negócio que não se pode ignorar. Mesmo os negócios mais tradicionais carecem de alimentar a sua rede social. E o que eu vejo às vezes é que têm uma página, por exemplo, no Facebook, ou no Instagram, ou têm um site, o site acho que impõe-se mesmo, não é? Mas depois não alimentam. Já vi várias páginas em que a última publicação tem meses. Bom, eu que não conheço a empresa, o que é que eu penso? Ou fechou, ou não é dinâmica, ou não tem nada para oferecer. Portanto, quando eu digo investir nas redes sociais, é alimentar, mostrar uma dinâmica através das redes sociais, porque é aí que temos visibilidade, não é? Salvo raros negócios em que é porta a porta, digamos. Mas o normal hoje em dia é de facto termos uma página ou no Facebook, ou no Instagram, ou ter um site, não é? E às vezes procuro empresas, vejo a informação da empresa, mas não têm nenhum site ou não é minimamente apelativo. Portanto, isto não custa nada, não custa dinheiro, não é? Por exemplo, uma página no Facebook, um site já requer um profissional que faça, obviamente, essa parte digital, não é? Mas a alimentação da rede social é muito importante para dinamizar, porque dá de facto uma ideia de uma empresa parada, ou eu às vezes nem percebo, será que já fechou? Porque já vi até empresas com alguma dimensão e por curiosidade, pela profissão que tenho, vou investigar nas redes sociais e vejo publicações com meses. Até fico assim a pensar, será que ainda estão a funcionar ou não? Portanto, isto parece uma dica fácil, mas é importante, está bem? Portanto, dinamizar o nosso negócio, mesmo que não se venda online. Nem todos os negócios dá para fazer compras online, não é? Portanto, há negócios muito específicos que não dá. Mas a minha presença nas redes sociais deve ser algo constante. Nós não podemos ignorar em que pé é que o mundo está ao nível da informática, não é? E, portanto, uma empresa que não tenha, que não esteja presente na internet, seja a rede social que escolherem, não é? Facebook, Instagram, LinkedIn, o site, ir ao Google e para aparecer logo nas primeiras, bom, aí já é uma escolha, não é? De cada um, mas pelo menos estar nas redes sociais. Se eu procurar a vossa empresa, se eu procurar o tema da vossa empresa, o que vende ou o que produz, que eu possa encontrá-la. Faz toda a diferença. Hoje em dia as pessoas procuram muito pela internet. Deixa cá ver onde é que eu posso mandar pôr uma banheira, por exemplo, não é? É na internet. Portanto, se vocês não tiverem na internet, eu não conheço a vossa empresa e por isso não vou até vós fazer o meu consumo, não é? Aqui, um bocadinho pegado às vendas online, portanto, está relacionado, se for possível, se o negócio, se o ramo de negócio assim permitir, às vezes não dá, é promover as vendas online, está bem? Portanto, as vendas online hoje, e a Covid veio acelerar isso, e vieram para ficar. As pessoas ficaram muito cómodas em casa, a escolher tudo e mais alguma coisa, e vinham cá ter as compras, não é? E isso ficou, esse comodismo, não é? Como estamos aqui, por exemplo, a fazer este webinar,
funcionar à distância, é cómodo, não é? Os senhores estão nos vossos locais de trabalho ou em casa e eu a mesma coisa e estamos aqui todos a conversar um bocadinho. Bom, as vendas online vêm também incrementar o negócio das empresas. Eu trabalho com algumas empresas da área de indústria, comércio, tudo isso, e vejo que há algumas que têm potencial para ter vendas online, porque vendem coisas que podem ser compradas online, não é? Perdem um grande nicho de mercado, nomeadamente dos jovens ou das pessoas mais entendidas na internet, porque não têm esta forma cómoda de ter vendas online. É claro que aqui também é necessário algum investimento, é necessário um especialista, não é? Fazer um site, tudo isso, formas de pagamento, depois temos que ter formas de pagamento seguras, mas as vendas online hoje em dia impõem-se nos negócios em que tal for oportuno, não é? Às vezes não é, depende do negócio. Mas agora até já os supermercados e tudo, farmácias, já tudo. A Covid veio de facto dinamizar isso tudo. Já podemos encomendar coisas na farmácias, por exemplo, não é? Digitalizar as receitas e já até medicamentos com receitas já se vendem, não é? Comida, tudo, não é? E tanto aqui fica também a dica, relembrem-se, será que o meu negócio pode ser dinamizado através das vendas online? Fica a ideia. Aqui, outra dica, reinventar-se. Às vezes nós temos um negócio já há alguns anos e ficamos assim, meio agarrados à nossa forma de fazer de há 20 anos. E o mundo foi mudando, não é? E às vezes por teimosia, por carinho à forma como temos, que temos sobre os nossos métodos, porque, enfim, não temos formação para reinventar-nos e às vezes ficamos para trás, vê-se muito no negócio mais tradicional, não é? Naquelas lojas mais tradicionais. Vamos refletir sobre as mudanças do mercado. O que é que o mercado quer? O mercado ainda quer a minha forma de trabalhar. É que eu tenho que ser aquilo que o mercado quer ou precisa, não é? Não posso ser aquilo que eu gosto, porque eu estou a falar de um negócio em que vou vender aos outros. E se eu vou vender aos outros, eu tenho que pensar no que é que os outros querem. Qual seja o meu nicho, não é? Seja os jovens, seja as pessoas de mais idade, sejam senhoras, sejam senhores, sejam crianças, não é? Vamos refletir sobre como é que o mercado mudou, e mudou bastante, não é? As coisas que hoje são procuradas para comprar não são as mesmas coisas que eram procuradas para comprar há 20 anos, ou há 10, ou até há 5. Às vezes faz-nos falta sentar um bocadinho e pensar o que é que o meu mercado, eu tenho um nicho de mercado, o que é que o meu segmento de mercado hoje quer? É isso que eu tenho que oferecer, está bem? Portanto, eu tenho que focar nas necessidades do meu público. Cada um tem um nicho, um segmento, não é? Obviamente. E eu tenho que pensar muito, deixa ver, vou pôr-me na situação do outro, vou ser agora o meu público. O que é que eu gostava que a minha empresa oferecesse? Ou como é que eu gostava que a minha empresa trabalhasse? A nível de serviços, a nível de prestação de serviços, a oferta de produtos, consoante o caso, não é? Às vezes focamos muito em nós, quando aqui precisamos é de público, não é? Para comprar. Vamos adaptar a oferta também, está tudo muito ligado, não é? Se o público já não quer, eu já não vendo aquilo que vendia tão bem, portanto vamos adaptar. Então o que é que o público hoje compra? Porque o público continua a comprar. Já não me compra a mim, porquê? Foi para onde? O que é que a minha concorrência oferece que eu não tenho? E vamos ver se conseguimos adaptar. Às vezes estamos mesmo muito agarrados, porque é normal, o ser humano é somos de hábitos, não é? O homem é um animal de hábitos, isto é normal, e às vezes somos um pouquinho resistentes à mudança, porque sempre fiz assim e há uns anos chegava perfeitamente, mas agora pode já não chegar, não é? É colocar-nos um bocadinho fora da nossa posição de conforto e ver o que é que há por aí, para onde é que foram os meus clientes, porque é que eu não estou a vender já tanto como vendia, não é? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que dinamizar? Pode ser na oferta, pode ser até a nível de publicidade, não é? Eu às vezes vou no comércio tradicional, já me aconteceu, portanto, eu sei que há ali uma loja naquela rua de comércio, mas como não decorei o número, penso que vou andando e vejo pelo menos um toldo ou algo a chamar-me a atenção que está ali uma loja de... E não vejo, portanto, passo pela loja e não vi nada, porque a loja não se adaptou, não é? Não tem ali algo chamativo que hoje se impõe. Agora, investir na formação dos colaboradores.
Eu sei que a formação é obrigatória, mas não é por isso que devemos investir na formação dos colaboradores. Claro que é obrigatória, como sabem, não é? Há um mínimo de horas anuais que devemos proporcionar aos colaboradores, são 40 horas, antes eram 35, mas há 2 anos ou 3 mudou para 40 horas. Muito bem, mas não é só por ser obrigatório. Quanto mais qualificado for o meu colaborador, ou até eu própria, não é? Melhor se produz. Há uma frase famosa de um pensador que diz assim: se acha que a formação é cara, experimente trabalhar com a ignorância. Portanto, é exatamente isto, não é? Os nossos colaboradores também precisam ser formados no que seja, em vendas, em atendimento, em área financeira, área muito técnica, o que seja, não é? Mas os nossos colaboradores, se crescerem, nós crescemos com eles. Não devemos ter um pensamento pequenino, não é? Devemos ter um pensamento de quanto mais capacitado estiver o meu colaborador, melhor ele trabalha, mais produtividade dá à minha empresa. Portanto, invistam na formação, colaboradores bem formados são colaboradores mais motivados e mais produtivos, não é? Porque as coisas vão evoluindo e um colaborador que há 10 anos, por exemplo, tinha todas as qualidades que se podia querer, hoje pode já não ter, e não é culpa dele, não é? Portanto, a entidade patronal é que tem que providenciar a sua formação naquilo que for necessário. Portanto, invistam na formação, é até bastante motivador, acho eu. Imaginem estar numa empresa e nunca serem escolhidos, digamos, para ir a uma formação. Portanto, é desmotivador, não é? Ao passo que se a minha empresa me disser, olha, vais para a formação de o que for, não é? Eu sinto-me valorizada, portanto, venho mais motivada e venho mais produtiva, não é? Invistam na formação dos colaboradores. É também o colaborador informado, o lucro reverte para a própria empresa, não é? Sem dúvida. E por último, aqui uma sugestão, quando for necessário, criar parcerias. O que é que eu quero dizer com isto? Por vezes fica mais caro, muito mais caro, termos todas as áreas de produção ou de venda, o que seja, na nossa empresa. E fica mais económico criar parcerias. Exemplo, ou eu tenho um contabilista a tempo inteiro na empresa, isto é uma situação que vós tenham de certeza, não é? Há empresas que têm, pela sua dimensão, o contabilista está lá, o diretor financeiro está lá sempre. Mas nas empresas mais pequeninas não justifica, portanto é um custo muito grande que a gestão da empresa não justifica. Então o que é que se faz? Temos um gabinete de contabilidade, pagamos uma avença todos os meses e a contabilidade faz a nossa contabilidade, passa o termo, não é? Portanto, isto é um exemplo mais comum, mas podem haver outros. As empresas grandes, por exemplo, o que é que fazem? Há uns anos, as senhoras que providenciavam limpeza eram todas colaboradoras da banca. Olha, vou dar o meu exemplo, não é? Há uns anos, há 20 anos, as senhoras da limpeza eram todas colaboradoras, exatamente igual como o gerente do banco ou o caixa. Neste momento isto tornou-se muito, muito caro e já há uns anos o que é que se faz? Parcerias. Portanto, eu tenho de facto a limpeza diária, mas não é minha colaboradora. Portanto, eu contrato uma empresa de prestação de serviços, fica muito mais económico do que ter as dezenas ou centenas de colaboradoras no meu quadro de pessoal. Mas não só, criar parcerias com, imaginemos, estou agora a me lembrar de outro exemplo aqui da minha zona, eu estou aqui na zona, no distrito de Santarém. E há aqui em Torres Novas há aqui uma parceria muito interessante, uma coisa pequenina, mas eu vou dar o exemplo, pode ser útil, que é várias empresas na Covid juntaram-se para vender online, mas depois na entrega estava o problema. Pronto, o problema não era, mas tinha o CTT, etc. Mas o que é que fizeram? Contrataram um senhor que de forma ecológica, tem uma bicicleta elétrica e um carrinho, estou-me a lembrar deste exemplo porque acho que de facto uma parceria interessante. E por apenas 1 euro ou 2 euros, portanto, nós temos as compras entregues em casa, ou seja, as compras daquelas empresas, tudo o que for, inclui comida ou não, pronto, outras coisas, não é? E
E claro, esse senhor recebe uma comissão das referidas empresas. Portanto, mas estão a ver uma parceria interessante, porque as empresas só pagam àquele transportador, digamos, quando a venda é efetivada. Portanto, não têm qualquer despesa com o transporte se não vendem, porque senão teriam que ter carros, ou um carro, uma pessoa em exclusivo para ir entregar as coisas a casa e ficaria muito mais caro. Portanto, estou a dar esta ideia, este exemplo lembrei-me agora, é uma coisa muito simples, não é? Mas que a parceria pode ser mais interessante a nível financeiro, é evidente, não é? E até pode expandir o negócio e ter parcerias com vários, como agora a Uber Eats, não é? É uma coisa em grande, mas é uma coisa desse género. Portanto, os restaurantes fazem entrega em casa, mas não têm o seu transportador, não é? Têm uma parceria com a Uber, e com uma comissão, é evidente, pagam uma comissão, e a Uber é o seu parceiro no transporte. Portanto, criar parcerias às vezes pode ser interessante, até porque gostaríamos de ter um ramo de negócio que não temos, mas é muito caro colocar tudo na empresa, contratar pessoas, e às vezes não pensamos que a parceria é muito interessante até a nível financeiro, está bem? E agora, eu deixo por último a parte de banco. Negociar apoios de tesouraria adequados. Porquê? As empresas, salvo raras exceções, precisam de tesouraria, não precisam de dinheiro, as coisas são como são, não é? E precisam de apoios bancários. É rara a empresa hoje que não tem um apoio de tesouraria, seja ele qual for, não é? Portanto, é muito complicado não ter esta boia de salvação quando ou não me pagam, ou não vendi como pensava que ia vender, enfim, há alguma despesa inesperada. Então, mas porquê que são adequados? Porque não é tudo a mesma coisa. Há créditos específicos para tesouraria, para o dia-a-dia, fundo de maneio, e há créditos específicos para investimento. Aqui do que falamos é de créditos específicos para a tesouraria. E não é tudo igual, nem pensar, porque de tesouraria falamos em apoios que podem ter contagem de juros ao dia, ou podem ter contagem de juros só naquele período em que nós precisamos. Ao contrário do investimento, que estamos a pagar juros, quer usemos, quer não usemos. Portanto, se não usamos, usássemos, não é? Porque estamos a pagar juros na mesma. E por isso é muito importante as empresas saberem quais são os tipos de apoio de tesouraria que se impõem aqui ao nível da tesouraria. Eu deixo aqui alguns exemplos, conta corrente calcionada, ou uma livrança, ou o desconto comercial, ou o factoring, ou o confirme. Estas são assim as mais usadas. Eu aqui até me atrevo a deixar aqui um link, porque sei que a Escola de Negócios tem uns cursos próprios, uns cursos pequeninos, são cursos muito práticos, são aulas de 15 minutos e tem um só de gestão de tesouraria, e portanto deixo aqui o link, se depois tiverem interesse, para falarem com a Escola de Negócios, porque eles têm lá não só este tema, mas têm outros que são os chamados micro-learning, e são cursos mais assim para o prático e pequeninos mesmo, direcionados para o empresário. E portanto, são estas as minhas dicas, espero que alguma vos tenha ajudado. Hoje, claro que é só uma conversa preliminar, pequenina, mas agora estou ao dispor, se quiserem colocar alguma questão, a nossa Karina pode ler, se faz favor. Obrigada, Ana, pela sua participação e pela demonstração aqui de técnicas muito, muito úteis e muito rápidas. Também não temos muito tempo para mais, não é? Eu queria convidar os nossos participantes a deixarem aqui algumas questões, algumas dúvidas que tenham, ou no bate-papo, ou no Q&A. Estejam à vontade. Enquanto o fazem, também posso já deixar aqui uma pequena dica de como a Ana falou no fim e bem, dos nossos cursos de microlearning. É uma novidade que nós recentemente mostramos ao nosso mercado. E o que é isto dos cursos de microlearning? Dizemos que é uma abordagem de ensino que transmite basicamente pequenas doses de conhecimento, mas num curto espaço de tempo. Como a Ana estava a dizer, são cursos muito pequeninos, em que a pessoa pode comprá-los quando quiser, realizá-los quando assim pretender, não tem uma cronologia fixa e é a pessoa que decide quando é que a quer frequentar. São cerca de mini vídeos de 15 a 20 minutos, que pode assistir em qualquer lugar, e temos exatamente neste formato o curso de gestão de tesouraria, exatamente dado pela Ana, pela formadora, por isso convido-vos a darem uma vista de olhos. Eu deixei aqui o link no bate-papo, se depois quiserem verificar, e também está disponível no nosso site. Enquanto colocam aqui as questões. Eu tenho só aqui uma questão que vou responder,
que uma participante chegou um bocadinho atrasada e perguntava se podia dizer qual era o ponto número 1, mas eu posso já responder também à participante. A sessão, como foi gravada, ela vai ser disponibilizada nos próximos dias, mas se a Ana quiser fazer aqui um breve resumo... Então, só para resumir, chegou Claro que atrasada, sim. mas não tem falta. Exatamente, exatamente. Falávamos, penso que é a Catarina, falávamos nos custos, Catarina, a diferença entre custo fixo e variável, e que tínhamos que atacar, ou seja, que se tivermos que atacar um, temos que atacar este, o custo fixo, porque é mais perigoso e são maiorzinhos, não é? O custo fixo é aquele que não desaparece mesmo que eu feche a porta, está lá sempre. O variável, como está agarrado à produção, menos mal, é sinal que vendi mais, mas este aqui é maroto. Mesmo que eu não venda nada, eu tenho que o pagar, que é o exemplo dos salários, dos empréstimos, das rendas, não é? Portanto, são custos grandinhos e é normalmente onde as empresas cortam. Eu vejo que tenho aqui já uma pergunta. No mesmo âmbito, não é? E diz, vou ler para todos, por vezes, ora essa Catarina, depois se quiser rever o vídeo, está à vontade. Por vezes não é fácil reduzir os custos fixos. Alguma dica? Por onde começar? Pois é, a boa dica é analisar os custos fixos todos, e repito, salários, empréstimos, rendas se for o caso, se não for o vosso, não é? Rendas, algum leasing, depois aqueles de menor valor, mas também interessantes, por exemplo, os contratos da internet, os fornecimentos de serviços externos, não é? Tudo isso, contabilidades, etc. Não falei nesses, porque são custos mais pequeninos. Normalmente, onde as empresas... Vamos lá ver, temos que ser práticos. Se não entra mais, temos que cortar nos custos. Não há aqui, é como o nosso ordenado. Não conseguimos esticar o ordenado, vamos ver onde é que podemos cortar. E o custo fixo, normalmente onde as pessoas cortam é ou nas rendas, alteram para outro sítio, ou nos ordenados, não é cortar os ordenados, mas reduzir o número de pessoal, ou reestruturar os empréstimos que tenham com um custo mensal muito elevado, não é? A banca está sempre disponível. Nem vocês, nem a banca querem um incumprimento, por isso conversar é que a gente se entende. Obrigada, Ana. Obrigada. Entretanto, se caírem mais questões, vamos aqui responder. Como medir o investimento das redes sociais nas vendas? Ou seja, caso seja um profissional a tratar dessa questão... Não vi onde é que está a ler. Tá, se calhar está aqui no chat, não? Não, eu tirei aqui de lado, eu tirei a questão, Ana, tirei a questão e estou ali à parte. Sim. Eu vou repetir, Ana. Como medir o investimento das redes sociais nas vendas, caso seja um profissional a tratar dessa questão? Sim. Vou colocar aqui a questão. Sim. Como é que eu vou saber se o investimento que eu vou gastar, não é gastar, investir nas minhas redes sociais vai reverter a favor das minhas vendas, não é? Penso que será isso. Como medir o investimento das redes sociais nas vendas? Deve ser isso, não é? Exatamente, sim. É incalculável, não é? Eu não consigo saber. Agora, com o site, vou vender mais 200 euros, ou 300 euros, ou 20 mil euros. O que eu sei é ao contrário. Eu, se não estiver numa rede social, não existo. E fico sem saber aquilo que poderia vender. Portanto, eu acho que nem é tema. Se querem a minha opinião, hoje uma empresa sem redes sociais não existe. Mesmo que seja conhecida na rua, o que seja, a ideia que passa é de não é moderna, não é para mim, não é? Portanto, não existe, não é para mim, não quero investir nas redes sociais, não está a acompanhar os tempos, não é? Agora, se me pergunta quanto é que custa fazer um site, pois não sei, pois será um profissional do marketing digital, não é? Mas, por exemplo, o aprovisionamento da rede social, o alimentar, não é? Não custa nada. Às vezes até noto lojas, põem as montras, ou põem novidades, que até nem são novidades, é como as montras, não é? Quando temos uma montra, às vezes mudamos a montra, mas não compramos nada de novo, mas mudamos a montra para lavar a cara do negócio e os clientes perceberem que eu sou dinâmica. É isso que eu pretendo, dinamismo nas empresas. Senão, não existimos. Pronto, agora em termos de euros, não sei. Não é fácil de medir, não é? Claro que sim, Ana. Outra questão. Sim, diga, por favor, Ana. Eu vou ler porque não sei se estão a ver. Sim, exatamente. Ok. Falou em negociação com os fornecedores.
Mas nem sempre é fácil quando os fornecedores estão habituados a um timing. É verdade, não é? Por isso é que eu falei numa negociação. Temos que tentar ajustar, não é pagar o mais tarde possível, senão também ficamos conhecidos como aqueles que nunca mais pagam. Mas é ajustar, tentar esticar um bocadinho o prazo dos fornecedores e encolher um bocadinho o prazo dos clientes, porque assim vamos verificar que se esta for a média, não é? A nossa tesouraria fica bem mais afogada. Senão a vossa empresa está assente no crédito bancário. Como sabem, o crédito paga-se. Depois temos aqueles empresários, que eu conheço vários, que se fartam de trabalhar e dizem-me assim, eu não percebo, eu trabalho, eu farto-me de trabalhar e nunca há dinheiro. Pronto, isto pode estar relacionado com o farto de trabalhar, trabalha muito, mas não trabalha bem, não é? Portanto, aqui o prazo de pagamento e o prazo de recebimento tem que ser, é um tema forte na tesouraria, é logo onde vamos aqui ver como é que estão os vossos prazos. Se vimos isto invertido, ralhamos muito, tem que ser. E diz ainda outro participante, o exemplo da venda da camisola é ótimo, mas em termos práticos nem sempre é possível. Pronto, mas lembram-se, ficam com esta da camisola. Lembrem-se que se fosse aquele exemplo, ainda não tínhamos aberto, já tínhamos falido, não é? Portanto, não podia ser, não é? Em termos práticos, não é sempre possível, porquê? Porque os clientes também têm as suas imposições, não é? Não pagam no tempo em que nós queremos e os fornecedores também, não é? Por isso é que, perdão, tem que ser sempre alvo de uma negociação. Mas é um tema forte. Muito forte, está bem? Vão verificar os vossos prazos de pagamentos e de recebimentos, a média, claro, falamos em média, e se isto estiver invertido, é tema de uma reunião emergente lá na empresa. Karina, não sei se quer me ler a... Obrigada, Ana. Exatamente. Tenho aqui outra questão. Alguma dica para uma correta gestão de cobranças? Muito bem. É exatamente na sequência do colega que nos perguntou agora. Portanto, a correta gestão de cobranças, cobrança é aquilo que eu vou cobrar ao cliente, não é? Portanto, aos pagamentos e às cobranças. A cobrança é tanto trabalho vender, é tão bom trabalho vender como cobrar, está bem? Portanto, o meu ciclo de exploração só acaba quando eu recebo. Portanto, não interessa vender muito se depois não recebo. Está bem? Portanto, uma correta gestão de cobranças é, por exemplo, ter tudo devidamente informatizado, pode ser no Excel, não é preciso gastar dinheiro, está bem? É eu saber que hoje devia ter recebido da Karina X, se ela não me pagou hoje, amanhã, o que é que eu faço? Telefono, estou em cima, está bem? Porque se os clientes começarem a habituar que eu sou uma chata e que quando não pagam no dia eu vou lá chatear ao telefone, ou mando um fax, ou mando um e-mail. Portanto, isto é também uma coisa pedagógica da nossa parte, não é? Só andamos sempre aflitos, portanto, nós também pagamos em tempo, portanto, ter as cobranças ali, alguém da área do escritório, que seja, com aquilo ao dia e passado um dia eles pensam assim, já vou receber um e-mail da Ana, paga a Ana, se não houver para muitos, paga pelo menos a Ana, é isso que a gente quer. Exatamente, não deixar passar muito tempo, depois vai acumulando, não é? Claro que sim. Ana, obrigada. Eu penso que de momento não temos mais questões, já fizemos aqui um pequeno debate. Eu convido os participantes depois também a visitarem o nosso site, as nossas redes sociais, especialmente este microlearning, este curso de microlearning da gestão da tesouraria, em que falamos um bocadinho disto, mas com mais tempo, com mais calma, com muitos exemplos práticos. Claro. Exatamente, com mais detalhe. Por isso, obrigada a todos os participantes. Na próxima semana, ou durante o dia da manhã, irão receber então a gravação do webinar, se quiserem rever mais tarde, ou lembrarem-se dicas que agora se calhar nem fazem sentido, mas daqui para a frente fazem. Portanto, Ana, obrigada mais uma vez pela sua participação e colaboração. Está bem, Ana? Até breve. Obrigada, até breve. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.